Ok, hoje, dia 15 de outubro do ano 2018, o Câmara On entrevista o professor Rodevaldo Gonçalves Correia, mais conhecido como Professor Rodevaldo, bastante conhecido da comunidade de Duas Barras, com apenas 39 anos de magistério e praticamente todo esse tempo na sala de aula também, além da direção, formado em matemática, da área de formação e também em pedagogia. Como é que é, então, o seu currículo, Rodevaldo? Fala um pouco da sua trajetória. O meu currículo realmente foi sempre pensando em ser aquela pessoa que pense no futuro do aluno. Aqui em Duas Barras mesmo, temos aqui muitos professores hoje, alguns até já estão até aposentados, que foram meus alunos no curso de formação de professores, em que eu sinto orgulho, foram excelentes professores, e que até hoje a gente consegue ter aquela amizade, aquele carinho por eles, como você tido como mestre. Isso que faz nos orgulhar dessa profissão. Porque o professor ele não espera o resultado momentâneo. O professor ele vai obter os resultados, né, posteriormente, no futuro, né? Então, você hoje vendo que muitos dos seus alunos, de toda essa trajetória, estão bem, são pessoas felizes, são pessoas realizadas, né? São pessoas que têm plena felicidade, com a família construída, isso nos traz orgulho e nos enche o coração de alegria quando nós encontramos, é o que nos oferece mais gás para que a gente continue nessa profissão, né? Professor, a gente vê ainda no serviço público um professor muito desvalorizado, no sentido de salário, no sentido de reconhecimento, e hoje, terrivelmente, vemos a violência também em sala de aula. Como é que o senhor avalia isso, a questão da remuneração e a questão da violência em sala de aula? A violência em sala de aula é devido a essa desvalorização do professor, até como ser humano que ele é, né? Como um ser transformador, que hoje estão esquecendo. Acha que o professor não é nada, porque hoje tem muitos exemplos de pessoas que não estudaram, não tiveram nenhum tipo de conhecimento e às vezes ergueram na vida. Então, no futebol, no nosso próprio futebol do Brasil é um exemplo, né? A gente vê muitos que aí não estudam, não sabem nem às vezes fazer uma entrevista ou falar, e estão lá às vezes ganhando milhões. Eles se destacam, mas aí quando chega na hora de uma seleção brasileira, a gente vê realmente o que falta, o conhecimento, porque ele, na verdade, ele não cria aquela estrutura psicológica, aquela estrutura de autoestima, ele não cria, né? Então, quando chega nessa hora, o primeiro embaraço que ele vê, ele desmorona, não é isso, né? E nessa profissão, a gente tem esse orgulho que a gente sempre tenta o quê? Desenvolver o quê no indivíduo? É o espírito crítico, é o espírito realmente, a autoestima, a gente está sempre pregando. Não importa onde que esse aluno mora, não importa que, né, se ele é pobre, se ele é rico, mas a gente mostra sempre que todos têm condição de chegar. Basta que ele tenha o quê? A autoestima, e através disso o que ele vai fazer? Ele vai chegar onde ele deseja, né? E a questão da remuneração, professor? Você vê, por exemplo, no município como Duas Barras, as secretarias, maior número de funcionários, saúde e educação. E na educação, o professor tão desvalorizado. Isso é um absurdo. Isso realmente é um absurdo, porque como que o professor ele vai trabalhar, ele vai, né, falar, adquirir até mais conhecimento, né? Porque o professor ele tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre buscando os novos conhecimentos. Quando ele recebe aquele montante, não dá nem para satisfazer as suas necessidades, né, básicas, né? Aquele valor não dá, ele tem que depender lá do marido ou da esposa, né, ou do filho que ganha outros dinheiros para complementar a renda familiar, né? Então, como esse professor vai realmente buscar o seu desenvolvimento? É o que nós vemos até, hoje eu estava vendo na TV, que 3,3% dos estudantes brasileiros querem seguir a carreira de professor, ou seja, 97% não quer nem ouvir falar nessa carreira. Hoje é uma profissão desvalorizada. Uma profissão totalmente desvalorizada, porque não tem esse cunho, não pensa que o professor ele também tem que ter lazer, ele também tem que buscar novos conhecimentos, e tudo isso depende de quê? De dinheiro, né? Ele tem o seu lado, né? Ele tem aí o seu lado humano, o seu lado até que o pessoal meio de sacerdócio, né? Mas ele também, mesmo os sacerdotes, mesmo quem está
ele precisa de se alimentar, ele precisa se vestir, ele precisa se apresentar bem. Porque se ele não apresentar bem, também o que falamos? Né? Ele precisa de um tratamento dentário, ele precisa de um tratamento de saúde, que hoje os municípios também não oferecem grandes coisas, ele tem que procurar um plano de saúde. Como ele vai pagar um plano de saúde se, na verdade, aquele plano de saúde não dá nem para ele, né, o dinheiro que ele recebe não dá para pagar um plano de saúde? Então, a necessidade de mais valorização, professor. O senhor hoje foi homenageado aqui na sessão por vários vereadores como exemplo de professor, exemplo de educador. Qual é a mensagem que o senhor deixa, terminando aqui a nossa rápida conversa, qual é a mensagem que o senhor deixa para os seus colegas, todos os educadores do município de Duas Barras, da região e de todo o mundo que a gente está falando agora? A mensagem que eu deixo realmente, professor, é que ele nunca desanime, que ele veja sempre como, até eu mesmo como exemplo, né? Eu comecei sempre como professor, fui batalhando, consegui construir um colégio, e graças a Deus, com dificuldades também, né? A gente vai, até hoje nós temos dificuldade, mas que nunca desanime. E o ponto bom é que você falou hoje, eu vim aqui, né, na Câmara, nem sabia, de repente todos chegam, né, e me conhecem como professor Rodevaldo e virou referência, não é isso? Né? E eu chego nessa cidade, eu adoro essa cidade, sou daqui, né, gosto de vir aqui, porque ao ver todos, né, realmente tem uma consideração muito grande por mim, não é isso? Então eu não sou conhecido pelo dinheiro lá, né, que eu ganho pouco, que eu isso, que eu aqui, e na verdade eu sou conhecido como aquele professor Rodevaldo, que sempre me dediquei e sempre gostei e sempre, né, amei os meus alunos e continuo os amando depois de formados, né? Ok. Agradecendo então ao professor Rodevaldo, exemplo de educador, exemplo de mestre no município de Duas Barras. O Câmara 1 volta a qualquer momento com mais informações para você.